Seja bem-vindo à nossa leitura comentada de hoje, mais um dia de leitura comentada. Estamos lendo o livro O Poder da Ação. E essa pausa é óbvio que ela foi estratégica, porque todos os prints que eu tento transformar em capa para essas lives ficam horríveis. Boa tarde, boa tarde. Posso te pedir uma gentileza? Entrou aqui. Tem uma setinha aqui embaixo, clica nessa setinha e compartilha, por gentileza. Tô super maquiada hoje. Super não, né? Porque hoje teremos muitas gravações. Hoje eu tenho pelo menos umas 14 aulas para gravar. Faremos isso no período da tarde ainda. E fala pra mim de onde você está me assistindo. Entra aí e fala de onde você está me assistindo, por gentileza. Oi, Jambres, boa tarde. Nosso futuro... Oi, Jambres, entraram mais homens lá na formação. Estamos esperando você por lá, hein? Sejam bem-vindos. Elaine está de férias, né, Elaine? Eu vi lá nos seus stories. Elaine já está entrando de férias. Bom, já estamos na página... Oi, Mônica, boa tarde. Já estamos na página 182. Já estamos aí, ó, partindo para o fim. E a gente precisa mesmo, porque vamos entrar de férias, né, meu povo? Quem aí vai conseguir tirar férias no final do ano? Segunda e terça-feira teremos o nosso planejamento anual. Oi, Geisa, boa tarde. Se você ainda não está no grupo, obrigada, Elaine, muito obrigada. Se você não está no grupo do planejamento anual, vai lá nos meus stories que tem um link. Para você participar, você precisa estar no grupo para que você receba o material de apoio que será enviado provavelmente amanhã ou domingo. Então esteja lá no grupo, você pode enviar esse link para quem você quiser. Cíntia, pago. No início era. Quando eu comecei a construir o meu planejamento do meu marido, a gente entendeu que o Senhor tinha nos abençoado absurdamente no ano de 2024 e que a gente precisaria devolver algo, né, em favor a isso, em gratidão. E a gente resolveu presentear as pessoas. Agora, é um evento que vai ser presencial. Você vai conseguir ao vivo, né? Ele é ao vivo. Então, você vai conseguir assistir ao vivo. Só vai ter acesso à gravação as pessoas que já haviam comprado. Aí, essas pessoas terão direito à gravação. Que anteriormente a gente ia deixar disponível por 7 dias. E como a gente está beneficiando quem não comprou, quem comprou também precisa ter um benefício extra. Então, ao invés de 7 dias, nós deixaremos disponível por 1 ano. Pô, de 7 dias para 12 meses é um salto violento. Vamos lá, que hoje eu preciso ser assim, ó, ligeira, que acabou aqui, eu tenho que gravar. O Hugo levou Lavínia no mercado para gastar bastante tempo, para que a casa fique em silêncio. Só para vocês terem noção, eu me planejei para gravar hoje o dia inteiro. Então, fiz janta, ontem à noite fiz o almoço de hoje. Fiquei até tarde da noite limpando casa, deixando tudo organizado para que hoje eu estivesse só nessa função. Fui lá, me maquiei, arrumei cabelo e quando eu vou trocar a roupa para começar a gravar, o cara que está mexendo nas pedras da área externa da minha casa, algumas que soltaram, decidiu vir hoje. Ah, ó que legal, sem avisar. E aí, se ele não mexesse hoje, só daqui 2 semanas e já estamos na reta final do ano, o que eu tive que fazer? Precisei reformular o meu dia, recalcular a rota. Fui lá, arranquei maquiagem, né? Mudei a roupa e fui melhorar ainda mais o meu conteúdo, porque eu entendi que Deus tinha algo nisso. Então já tava bom, agora tá extraordinário. E é sobre isso. Vamos lá? Uma vez, em um dos meus eventos, uma senhora de aproximadamente 60 anos... Deixa eu ver. Não, acho que é isso mesmo. Página 182. Uma vez, em um dos meus eventos, uma senhora de aproximadamente 65 anos me procurou e disse que estava amando o seminário. Porém, nem tudo que eu havia falado se adequava a ela, pois seu caso era diferente. A depressão que ela vivia há anos
era porque seu cérebro não produzia serotonina, o hormônio da felicidade. Então ela tirou uma caixa plástica cheia de comprimidos de serotonina importados da Alemanha e, olhando para sua postura encurvada e o ombro esquerdo caído, a cabeça lateralizada e baixa, eu disse para que seu cérebro tivesse suas funções normais e produzisse a melhor química possível, ela teria de primeiramente mudar sua comunicação corporal, levantando os ombros, o semblante, colocando a cabeça reta e etc. Ela riu como se tudo o que eu estava falando não fizesse sentido, agradeceu e saiu. 6 dias depois, na segunda etapa do mesmo evento, ela surgiu completamente diferente. Um tom de voz forte, vibrante, alegre, entusiasmada, e disse que queria contar todas as mudanças que ocorreram com ela. E contou que após a morte do marido, sua filha convenceu de que ela devia aproveitar o plano de aposentadoria e parar de trabalhar. Sem o companheiro e sem ocupação, a filha também a convenceu de que não podia mais dirigir. E o passo seguinte foi dar uma procuração para a filha cuidar da sua pensão e da aposentadoria. Nesse momento, ela não tinha mais marido, trabalho, liberdade de ir e vir, pois dependia da boa vontade da filha para levá-la a qualquer lugar, como também não tinha mais dinheiro, pois sua filha passou a ficar com todos os rendimentos e os usava da maneira que queria. Uma filha como essa, para quem precisa de inimigo, né, meu bem? O passo final foi levar a mãe a um psiquiatra, pois ela devia estar depressiva, uma vez que vivia triste, calada e chorando a morte do marido. Como alguém normal, não estaria depressivo ou no mínimo melancólico vivendo sob esse cárcere disfarçado? E foi assim, nesse estado emocional, que ela havia chegado ao seminário. Depois da nossa conversa, ela decidiu experimentar por conta própria e ver se o que eu havia falado sobre a postura era de fato real. No mesmo dia, ela comprou um colete elástico, corretor de postura e começou a usar. Já no dia seguinte, pela manhã, percebeu mudanças na sua atitude e no seu humor. No segundo dia, ela estava se sentindo mais disposta. No quarto dia, ela ressurgiu das cinzas. A primeira coisa que fez foi cancelar a procuração que sua filha tinha e passou ela mesma a receber sua pensão e a aposentadoria. A segunda mudança foi pegar seu carro com a filha e voltar a dirigir. Com isso, ela voltou a visitar as irmãs e jogar seu carteado que há anos não jogava. A terceira mudança foi aceitar o convite de uma amiga para frequentar semanalmente um baile dançante no clube militar. O depoimento dela foi tão forte que praticamente todos os alunos presentes choraram emocionados com sua história. Então perguntei: por que a senhora colocou esse colete corretor de postura? Com um sorriso maroto, ela falou: você não disse que para meu cérebro funcionar direitinho eu tinha que mudar minha comunicação corporal? Sim, confirmei. Então, depois de 65 anos de vida e mais de 30 anos como bancária, era difícil para mim ficar assim toda ereta. Então, foi só colocar o colete que tudo ficou mais fácil. Ela foi aplaudida e abraçada pelos colegas pela nova vida que decidira conquistar. O problema foi na segunda-feira seguinte. Porque assim, toda vez que você mudar e se desenvolver, quem estava acostumado com você, emocionalmente dependente, vai achar que tem algo de errado com você. Presta atenção. Então depois, aí ainda vai falar assim: nossa, mas você não era assim, você mudou tanto, o que aconteceu com você? Aí você pergunta: mas eu mudei para melhor ou para pior? Eu não sei, só mudou. Só mudou. Então, depois de 65 anos de vida... falei, esse aqui é do colete. O problema foi na segunda-feira seguinte, quando a filha dessa mulher entrou na minha empresa completamente enfurecida, acusando-me de ter destruído a vida da mãe dela, pois a sua mãe estava dirigindo e não podia. Sua mãe estava se expondo no trânsito, indo e vindo da casa das amigas, e isso também não podia. Sem contar que a sua mãe agora estava tomando conta do próprio dinheiro, e isso ela também não podia, pois era uma velha senil e incapaz. O resultado é que, depois das mudanças pelas quais a mãe passou, a filha teve de procurar um emprego e um lugar para morar, pois não fazia muito sentido uma administradora de 38 anos ser sustentada pela mãe e morar com ela.
Você pode ver quão transformador pode ser para qualquer pessoa o simples fato de regular sua comunicação não verbal? Lavínia tá bem, gente. Lavínia tá ótima. As mudanças são imediatas, os resultados avassaladores. E é importante você ficar atento ao fato de que quanto mais forte for a sua nova mudança da comunicação não verbal, mais profundos e consistentes serão seus ganhos. Eu gostaria que nesse momento você estivesse pulando de alegria e fazendo planos para conquistar seus sonhos mais ousados. Afinal, o que todos os experimentos e todas as pesquisas da neurociência mostram é que podemos definir nossa performance e nossos resultados apenas regulando a postura e a comunicação não verbal. Que tal adotar agora um estilo linguístico de altíssima performance e revolucionar suas emoções e a maneira de encarar a vida? Que tal você mudar sua comunicação não verbal e imediatamente se ver com as mãos no leme no barco da tua vida? Tem um fato que eu conto principalmente nas mentorias, mas vou trazer ela aqui para vocês porque mudou muito, absurdamente todos os meus resultados. Eu já era, assim, bem sucedida, eu tinha um salão de beleza na época muito grande e eu tinha um fluxo de atendimento muito acelerado. E quem trabalha em salão sabe o quão estressante o quão cansativo física e emocionalmente, intelectualmente. E eu tava numa fase, na verdade eu nunca me preocupei muito com a minha imagem pessoal. Sempre fui muito mais pro conforto do que pra elegância, pra boa aparência. E eu lembro que eu tava atendendo uma cliente, e era uma cliente muito querida, muito gentil. E uma cliente super discreta, nunca ouvi essa cliente falar de ninguém ou fazer alguma crítica. E era uma senhora e muito bem de vida. E ela era minha cliente de corte. Eu lembro que eu cortei o cabelo dela, escovei, e ela sentou e ela não ia embora. E aí ficou preocupada, eu falei, acho que ela não gostou de alguma coisa e não tá conseguindo falar, né? E aí fui procurá-la, perguntei se estava tudo bem, se ela precisava de ajuda. E ela falou pra mim assim, a gente pode conversar? Meu coração gelou. Deu um frio na barriga, eu falei, meu Deus, essa mulher nunca reclama, ela nunca fala nada de ninguém. Ela não é aquela pessoa que super conversa, o que ela quer falar comigo? Falei, tá, aguenta um pouquinho. Pedi pra minha secretária. Perdão. Pedi pra minha secretária ir lá e desmarcar todo mundo que tava marcado na minha agenda, porque eu tava muito angustiada e queria saber o que ela queria. Aí ela desmarcou, quando eu cheguei lá, eu falei, olha, pode falar o que a senhora precisa. E ela falou assim, pode ser lá no quarto da noiva, que é mais discreto? Eu falei, meu Deus do céu. Falei, pode. E ela me arrastou pra lá. E no quarto da noiva tinha um espelho que tomava a parede inteira. Ela fechou a porta, ela falou assim, faz um favor, Cíntia. Olha nesse espelho e fala pra mim o que você tá vendo. E eu acho que fazia muito tempo que eu não me olhava de verdade no espelho. Era só o olhar sem me ver, sabe? E quando eu olhei, eu tava com uma calça jeans, uma camiseta surrada, que era meio que uma camiseta de uniforme que a gente tinha, um tênis e o cabelo bem ceboso, oleosão amarrado pro alto, porque isso fazia muita progressiva e ficava aquele vaporzão quente, então o cabelo tava sempre oleoso e preso pro alto. E eu fiquei olhando assim, eu fiquei meio em choque. Ela falou assim, posso te falar o que eu tô vendo? Não, aí ela falou assim, você tá com depressão? Eu falei, eu? Falei, não. Ela falou assim, aí foi quando ela falou, então olha pro espelho e me fala o que você tá vendo. E ali, depois de ficar olhando pro espelho, né, ela falou, deixa eu te falar o que eu tô vendo. Eu tô vendo uma mulher frustrada, chateada, eu não vou lembrar as palavras exatas, tá? Mas foi sempre nesse contexto. E que tá desanimada com a vida, uma pessoa deprimida e que não cuida nem de si. Eu, Cíntia, sei do teu potencial, da tua capacidade profissional. Agora, uma outra pessoa que estiver andando na rua ou que chega aqui no salão, olha pra você e desiste de se arrumar. Porque olha pra você e fala, se ela não cuida nem do cabelo dela, como que ela vai cuidar do meu? E eu tô te falando isso, Cíntia, porque as pessoas não vão falar pra você, mas elas falam por aí. Nossa, aí aquilo me doeu profundamente, porque eu já imaginei
todo mundo falando na cidade que eu era relaxada, desleixada, e eu era tão cuidadosa com o meu trabalho, eu era tão excepcional no que eu fazia. E a pergunta que eu te faço: a gente embala um diamante num saco de lixo? Não embala. Por que a gente faz isso com a gente? É triste demais. A gente fica exigindo que as pessoas nos valorizem, mas a gente não se trata com esse valor e a gente não demonstra esse valor que tem lá dentro, porque eu acredito profundamente que você carrega um valor imensurável aí dentro. Mas não adianta nada, porque o que as pessoas veem, à primeira instância, é de fato a embalagem. Imagina que você chega numa panificadora e tem um bolo. Sabe aqueles bolo que é seco de padaria, assim? Só que ele tá todo montado, bonito, alinhado, cheio de morangos bem vermelhos em cima, com um creme branco, todo fofão, aerado. E tem um outro bolo do lado que foi só lambrecado lá com qualquer coisa por cima e ele tá meio desmoronando, meio quebrando. Você chega na padaria, qual dos dois bolos que você vai querer? É óbvio, aquele que por fora tá mais vistoso, tá mais limpo, mais organizado, visivelmente mais saboroso. E depois que você compra, às vezes você até descobre que o mais saboroso era aquele, mas não tem jeito. Você até pode falar, ai, mas não adianta nada ter boa aparência se por dentro. Não adianta nada também por dentro ser maravilhoso, a aparência por fora tá péssima. Não adianta, uma coisa não exclui a outra. Então, se você tem um trabalho incrível, a gente manicure com a unha toda lascada, é um absurdo. É cabeleireira, com o cabelo todo nojento, ceboso, oleoso. Maquiadora que trabalha com a cara 100% limpa, não faz sentido. Um dentista com os dentes sujos, estragados. Gente, não faz sentido. Não faz. Então, sim, a comunicação não verbal, ela importa e ela importa muito. É doloroso? É, mas é assim que é. Às vezes você tem um trabalho incrível, um trabalho impecável, mas você não se preocupa com as minúcias que talvez outra profissional não é tão boa tecnicamente, mas ela se preocupa. E aí você fica se colocando como vítima do universo, que você não tem oportunidades e que as pessoas valorizam o trabalho da outra moça lá só porque ela é famosinha e não valorizam o seu. Só que quando ela olha para sua embalagem, a sua embalagem parece muito mais um resto de papelão amassado do que uma embalagem que comporta algo precioso e valioso, como de fato você é. Então, o valor que você enxerga sobre você e em você normalmente é revelado na forma como você embala tudo isso. Não tem jeito. Uma pessoa que não se ama, que não se valoriza, que não vê valor em si, nunca vai cuidar, dificilmente vai cuidar da aparência. Agora, o contrário é muito real. Se você enxerga um valor imensurável em você e naquilo que você faz, você vai se preocupar com a forma com que isso tudo está embalado. Então, a comunicação não verbal, ela importa muito. Goste você ou não. Vamos lá? Vícios emocionais. Da mesma maneira que a boca fala do que o coração está cheio, nossa postura fala de quem somos. E para cada postura ou comunicação não verbal, produzimos moléculas de emoção, são MDS, que são um composto químico ou uma combinação de compostos químicos específicos. Esses compostos, os neuropeptídeos ou MDS, são cadeias de aminoácidos proteicos fabricados lá no nosso hipotálamo. Assim, para cada comunicação não verbal, aí a pergunta que eu faço para você é: eu não consigo compreender um profissional que trabalha com emoções, seja ele da área da saúde mental ou do desenvolvimento humano, que não tenha o mínimo conhecimento sobre como funciona o sistema nervoso, que não tenha o conhecimento de como o cérebro funciona. Porque para que tudo aconteça, seja autoestima, seja um gatilho emocional,
seja uma cura emocional. Tudo isso depende do sistema nervoso. E aí o que você tem, na verdade, são pessoas que conversam com outras pessoas, que têm uma escuta terapêutica. Mas como ofertar uma solução real, que vai funcionar de fato, se você não sabe como aquele problema foi originado, neurobiologicamente falando, do teu paciente. Então, de verdade, eu não consigo entender profissionais que trabalham nessa área que não tenham domínio, conhecimento sobre as neurociências, sobre o sistema nervoso no geral. Assim, para cada comunicação não verbal é produzido um composto químico específico. Pessoas cabisbaixas, com ombros encurvados, que olham sistematicamente para baixo, possuem MDS específicas. Pessoas felizes, altivas, que sorriem com frequência, que mantêm seus ombros erguidos, produzem outro padrão de MDS. Se você agora, independentemente do que está acontecendo nesse momento, começar a esbravejar, brigar, gritar com a parede pela cor que está pintada, xingar o chão por estar plano, reclamar o céu pelas nuvens, seu cérebro obedecerá a essa comunicação. Por mais insana que seja, produzirá, entre outros compostos, adrenalina e cortisol. E também noradrenalina. Que lembrando vocês que em quantidades adequadas são extremamente importantes para a nossa saúde. Mas quando produzidos em quantidades inadequadas, em desequilíbrio, quando não está em homeostase, gera um dano absurdo, inclusive nos engorda. Agora peguei no ponto fraco da galera. Mulheres que vivem estressadas, irritadas ou com medo têm uma probabilidade muito maior de ter um aumento de peso, justamente por conta desses neurotransmissores liberados em excesso que aumenta o índice glicêmico absurdamente no nosso corpo. Vamos lá? E não produzirá mais adrenalina e cortisol, respectivamente os hormônios da raiva e do estresse, em quantidades alarmantes e desnecessárias. E não produzirá serotonina, que é o hormônio da felicidade, muito menos endorfina, que é o hormônio do prazer. Eis aí uma molécula de emoção produzida pela comunicação. Não importa se a comunicação é sensata, lógica, benéfica ou não, o organismo sempre produzirá o correspondente químico ao comportamento comunicado. Lembrando que o seu cérebro ele busca coerência o tempo inteiro. Então ele vai liberar neurotransmissores de acordo com aquilo que você está comunicando para ele. Porque o que ele quer é preparar o teu corpo para devolver um comportamento adequado com aquela comunicação. Então vamos supor que você olha para uma panela de pressão que está lá no meio da rua, ela não está ligada, não tem um fogo abaixo dela, mas de repente um gatilho emocional é acionado, você começa a ficar com medo. Não importa se é lógico ou não. Se essa informação ficou arquivada no seu cérebro, você está comunicando para ele perigo, ele vai trazer uma resposta comportamental para o teu corpo de luta e fuga. Não importa se é coerente esse medo ou não. Então, tudo aquilo que você comunica para o seu cérebro, ele vai devolver em comportamento de forma congruente com o que você está comunicando, ok? E quanto mais repetida ou intensa for a comunicação, maior será a quantidade de MDS que vaguearão no seu corpo e influenciarão sua vida, até chegar ao ponto de se tornar um hábito. O que acontece com o uso de drogas também acontece com o uso repetido da mesma MDE. Os receptores começam a esperar e mesmo ansiar por aquela química específica, ou seja, o corpo fica dependente daquela comunicação que produz aquela química. E acredite, seu comportamento e sua atitude serão alterados para obter a química do vício a qualquer custo. Não sei se você sabe, mas vício e hábito para o cérebro é a mesma coisa. O cérebro ele não tem noção do que é um vício e do que é um hábito, porque os dois sistemas dependem do mesmo sistema cerebral, que é o sistema dopaminérgico para acontecer. A diferença é que nós enxergamos o vício como algo que é feito repetidamente, tendo o menor custo de energia, mas que traz malefícios,
E nós enxergamos o hábito como um conjunto de atitudes que são feitos repetidamente, que têm um menor gasto de energia, mas que trazem benefícios. Isso significa que você pode, por exemplo, se viciar em coisas totalmente positivas. Vou falar para vocês, talvez vocês acham que é loucura. Eu sou completamente viciada em estudar. Eu sou viciada. Se você me perguntar, Cíntia, o que você gostaria na sua vida hoje? Eu queria ser muito bem paga só para estudar. Eu estudaria, sei lá, 4, 5, 6 horas por dia, porque eu me tornei viciado. Isso significa que todas as vezes que eu estudo, o meu sistema dopaminérgico, ele é tão liberado quanto alguém que é viciado naquele jogo do tigrinho. Só que o que determina para nós, na nossa comunicação, o que está determinando como um hábito e o que está determinando como um vício? Se esse resultado é positivo ou negativo, se ele é positivo ou nocivo. Ô Débora, então você tem que vir estudar conosco. Quer se tornar uma neuropsicoterapeuta? Eu vi que você trabalha reconstruindo famílias. A neuropsicoterapia é uma extensão universitária que utiliza neurociência e fé para levar pacientes que estão paralisados por conta de traumas a voltar a viver o poder da execução. Através de um método que a gente utiliza, de uma ferramenta, são várias, mas uma muito específica, que é nossa, desenvolvida pela nossa instituição, que é o NP4. Cíntia, precisa ter faculdade para fazer neuropsicoterapia? Não, você precisa ter 2º grau completo. Se você quer se tornar um terapeuta, olha que legal! Se você quer se tornar um terapeuta, um neuropsicoterapeuta, é só você digitar eu quero e a nossa equipe vai entrar em contato com você e eu vou dar um presente de Natal. Além de você ganhar uma sessão estratégica com a nossa equipe, eu ainda vou te dar um cupom de desconto de Natal significativo. Eu vou te dar R$1.000 de desconto para você entrar na nossa formação em neuropsicoterapia. Toda a nossa formação é com base neurocientífica e com base bíblica. Isso significa que ela é toda fundamentada com artigo científico e com a Bíblia. Olha que coisa mais linda, que coisa mais surreal. E eu costumo dizer que quanto mais eu estudo a ciência, mais eu me apaixono pela grandeza de Deus. E sim, é possível unificar as duas coisas. A ciência vai lá e retira uma parte de algo para entender como aquilo funciona. A Bíblia, a fé cristã, ela junta todas essas partes para explicar qual é o sentido, para que isso tudo serve. Olha que coisa mais maravilhosa isso. Então, se você quer fazer parte desse time, quer saber como funciona, qual área de atuação, quando você se formar, você pode atender clinicamente como neuropsicoterapeuta, olha que incrível. É só você digitar eu quero e a nossa equipe vai entrar em contato com você. Vamos voltar aqui? Deixa eu descobrir onde eu parei. O que acontece com o uso de drogas também acontece com o uso repetido da mesma MDE. Os receptores começam a esperar e mesmo ansiar por aquela química específica, ou seja, o corpo fica dependente daquela comunicação que produz aquela química. E acredite, seu comportamento e sua atitude serão alterados para obter a química do vício a qualquer custo. Um amigo que hoje mora na Nova Zelândia me mandou um e-mail no qual dizia que achava que ia morrer aquele ano. Imediatamente liguei para ele para saber o que estava acontecendo e como ajudá-lo. Na conversa ele me confidenciou, estou viciado. Para mim aquilo soava muito estranho, pois ele sempre foi atleta e nunca bebeu nem fumou. Como assim? Perguntei, ao que ele respondeu. Você sabe que no Brasil eu era paraquedista e aqui na Nova Zelândia eu também faço bungee jump. E ele continuou, até aí tudo bem, a questão é que no bungee jump o objetivo é ficar em queda livre o maior tempo possível e abrir o paraquedas o mais perto do chão que puder. E quanto mais perto do chão, mais adrenalina. Já bati 6 vezes meu recorde esse ano. Foi quando ele começou a chorar. Perdi meus 2 melhores amigos desse esporte e acho que sou o próximo. Sem compreender, eu disse, basta liberar o paraquedas longe do chão. Ainda abalado, ele disse, você não tá entendendo? Eu sou viciada em adrenalina e em perigo. Eu não consigo abrir mão e soltar o paraquedas até que eu tenha a carga de adrenalina de que preciso. É vício. Foi assim que a Jenny e o Mark morreram.
Começamos a fazer coaching integral sistêmico à distância e no processo ele decidiu ter seu primeiro filho. No dia em que seu bebê nasceu, ele largou o esporte. Depois me contou que algo dentro dele havia mudado, a ponto de conseguir evitar o esporte. E hoje ele fala para todos que toda ocitocina, que é o hormônio do amor, produzida em seu corpo com o nascimento do seu filho, salvou sua vida. Da mesma maneira que ele era viciado em adrenalina e precisava de esportes radicais para se saciar, existem pessoas viciadas em confusão, que precisam de problemas e discussões para se embriagar com as MDS do seu vício. Outros precisam de MDS de vitimização e para isso criam inconscientemente situações de autossabotagem. O fato é que em menor ou maior escala todos somos viciados em algo. A questão é saber em que nos apoiamos e como quebrar esse ciclo prejudicial. A seguir, faço uma relação dos principais vícios emocionais que tenho encontrado nesses quase 20 anos de profissão. E como sabemos, cada vício é abastecido por um padrão linguístico específico. Peço que pontue de 0 a 10 com a intensidade de cada um desses vícios em você. Se sua nota for 0, isso quer dizer que você não é viciado naquelas moléculas de emoção. A partir do 5, você já começa a perder o controle. Depois do 8, você cria constantemente situações para poder vivenciar seu vício. Você pode ampliar a lista incluindo vícios não relacionados. Caso queira, pode pedir ajuda para alguém que o conheça bem para avaliar cada um dos vícios e refletir junto. Até porque quem é viciado acha que não é, né? Você fala pra pessoa que ela é viciada e ela vai falar assim, não, eu viciada, imagina. Eu paro a hora que eu quiser. Enfim. E aqui ele coloca vitimização, raiva, problemas, estresse, controle, ajudar os outros, atividade constante. E aqui a gente cai num problema. Tem alguém aqui que tem problema com alimentação? Cíntia, se eu tô nervosa, eu como. Se eu tô estressada, eu como. Se eu tô triste, eu como. Eu vou lá e como e não consigo me controlar. Escreve aí. Se você tem esse problema, escreve aí que eu vou te explicar algo que vai montar um triplex na sua cabeça. Seja bem-vinda, Andréia, terapeuta. Vamos lá. Imagina, nosso cérebro é um órgão de significados e que ele atribui significados a situações específicas. Então vamos imaginar que todas as vezes que você tá triste, você come. Todo hábito, ele respeita um ciclo de gatilho, rotina e recompensa, ok? Presta atenção nisso. Gatilho, rotina e recompensa. Imagina que toda vez que você tá triste, você vai lá e come. Porcaria, né? Coisa gostosa, altamente palatável. Então, chocolate, pizza, lanche, doce. Você simplesmente vai lá e come. Agora, para pensar como que o seu cérebro vai transformando isso em um hábito. Toda vez que você tá triste por alguma coisa, você fala, não, eu mereço uma coisa gostosa, eu tô mal, eu tô triste, eu preciso comer. E aí você vai lá e se entope de chocolate, por exemplo. Seu cérebro associou tristeza à recompensa de chocolate. Presta atenção que toda pessoa que tem essa falta de controle em comidas específicas, quando tem emoções ruins, são pessoas também vitimistas. E não é porque elas querem. Olha o que acontece. O cérebro ele é muito esperto, ele quer ter o máximo de prazer gastando o mínimo de energia possível. Então o que ele faz? Toda vez que ele compreende que existe um benefício estar triste, porque quando está triste, ele ganha uma recompensa que é um doce altamente palatável, o que ele vai fazer? Toda vez que surgir a menor possibilidade de você estar triste, ele vai abraçar, vai agarrar com unhas e dentes aquela possibilidade de ficar triste e transformar aquilo em algo infinitamente maior para que você olhe e fale, realmente eu tô muito triste, eu mereço um doce. Ou seja, uma pessoa que alimenta suas emoções negativas com alimentos altamente palatáveis, ela vai se tornar uma pessoa cada vez mais triste, porque o cérebro dela entendeu que toda vez que ela fica triste, existe um benefício.
Olha que loucura. E isso pode acontecer, inclusive, para pessoas que se auto-sabotam. Tá tudo dando certo, de repente ela mesma faz com que tudo dê errado. Por quê? Porque toda vez que ela está frustrada, ela come comidas altamente palatáveis. O cérebro dela já identificou esse benefício. Então, o que ele vai fazer? Vai fazer com que você se comporte de forma a ficar frustrada, para que ele tenha o benefício de alimentos altamente palatáveis. E assim se instalou um hábito ou um vício, que é o que eu acabei de explicar para vocês agora. Chocante ou não é? Fala aí pra mim. E aí, qual é o gatilho? A tristeza. Qual é a rotina? Comer o doce altamente palatável. E qual é a recompensa? Liberação de dopamina. Só que qual é o resultado? Você cada vez mais triste. Pode perceber que quando você faz isso uma vez, na segunda você já tá mais triste, e na terceira mais triste, depois você tá quase se afundando num poço. Porque ele entende que quanto mais triste você fica, mais benefício você dá pra ele. Porque aí você tá triste, come um doce, olha que alegria. Ou não, né? Então vamos lá? Eliminando os vícios emocionais. Todo ser humano, independente da origem, raça, escolaridade, cultura, nacionalidade, inteligência, idade ou genética, possui vícios trazidos do passado. E se você não me segue ainda, faz um favor, começa a me seguir. E se você quer se tornar um terapeuta, mas não sabe nem por onde começar, é só escrever "eu quero", que a nossa equipe vai entrar em contato com você. Cada vício pede uma comunicação ou estilo linguístico não verbal específico, que por sua vez produz a química do vício e o ciclo se reinicia em modo contínuo. Vício emocional, comportamento sabotador, moléculas de emoção, que é exatamente o que eu acabei de explicar para vocês. Em nosso método, temos ferramentas para interferir de várias maneiras nesse ciclo vicioso, dentre as quais os estilos e padrões linguísticos, que alteram drasticamente sua química e seus vícios, sobre os quais já falamos nesse capítulo. Agora vamos apresentar uma estrutura linguística extremamente poderosa para que, se for repetida pelo período necessário, deixará o seu cérebro por tempo suficiente sem a química do vício, para que por abstinência ele se cure e não precise das MDS, e muito menos dos comportamentos sabotadores. Como você já sabe, cada comportamento traz em si MDS, e é justamente essas moléculas que nosso cérebro se vicia. Se você é viciado em estresse, precisa de um comportamento verbal específico, como franzir a testa, andar de cabeça baixa e de um lado para o outro, morder os lábios, e que por sua vez produzirá altos níveis de cortisol. Se você é viciado em depressão e tristeza, também terá um estilo linguístico específico, como ombros arqueados, olhar para baixo com a sobrancelha caída, cabeça pendendo para um lado, e é aí que o cérebro produzirá as MDS específicas. Nosso objetivo aqui é estabelecer exercícios linguísticos específicos capazes de produzir um composto químico forte, o suficiente para combater todos os vícios emocionais ao mesmo tempo, sejam quais forem. E o que posso dizer para nossa surpresa é que essa estratégia, além de combater com absoluto sucesso os sintomas dos vícios emocionais, tem tido também resultados extraordinários no combate ao vício em drogas lícitas e ilícitas. Para que você possa mensurar isso, temos em média de 10 a 15 pessoas em cada método que decidem largar as drogas, e dessas 90% continuam abstêmicas ao longo do tempo. Obviamente, muitas coisas acontecem durante o evento, e com certeza os exercícios de comunicação postural fazem toda a diferença, mas lembrando que é multifatorial isso, tá? Não é uma coisa única, isolada que você faz e que traz resultado. É multifatorial e ele é contínuo. Nenhum ser humano pode ficar sem sentir algum tipo de emoção a cada momento. Por isso, o que vamos fazer é substituir emoções ruins e sabotadoras por emoções positivas e fortalecedoras. Para isso, comunicaremos intensa e repetidamente exercícios linguísticos não verbais capazes de produzir 5 emoções que chamamos de emoções curativas primárias. Elas são poder, vitória, paz, alegria, entusiasmo e amor.
Reforço que a ideia é gerar novos padrões de MDS. Novos padrões de MDS constantemente, de modo que em pouquíssimo tempo o organismo abstinente se esqueça das MDS dos vícios do passado e assim passemos a ter novos comportamentos, novos sentimentos e novos resultados de vida. Como diz Amy Cuddy, psicóloga e pesquisadora da Universidade de Harvard, a linguagem não verbal necessariamente molda e reforça quem você é. Isso quer dizer que somos livres para mudar nossas crenças de identidade à medida que apresentamos repetidamente e intensamente uma nova comunicação. Nossa mente procurará congruência com esse novo comportamento, comunicação, e a partir disso moldará todo ser, regulando uma nova identidade que se pareça com a nova forma de agir, falar e a nova postura. E para que os exercícios linguísticos tenham real impacto, precisam ser feitos seguindo duas regras, repetidamente ao longo do tempo e sob forte impacto emocional. Para repetir ao longo do tempo, basta criar uma agenda diária. E aqui entra o problema, porque a maioria das pessoas tem zero constância. Você tem problema com constância? Começa fazendo super animado, empolgado e de repente você já desistiu? E repeti-lo sistematicamente durante dias e semanas. E para ser sob forte impacto emocional é necessário usar todo o corpo de forma exagerada e intensa para comunicar cada uma das emoções curativas primárias. Costumo treinar meus alunos bradando em voz altíssima dezenas de vezes um mantra que diz: emoção se aloja na carne, emoção se aloja na carne. E fazemos isso dobrando os joelhos, olhando para cima, batendo a palma das mãos no corpo. Tudo isso para desenvolver a emoção necessária para produzir moléculas de emoção que queremos. Um grande coach internacional chamado Tony Robbins diz: motion is emotion, que na tradução quer dizer emoção é movimento, ou movimento do corpo produz ação. Assim, quanto mais intensa for a comunicação não verbal, mais emoções serão produzidas. A seguir, relaciono os 6 sentimentos curativos primários produzidos por cada tipo de comunicação, os hormônios ou neurohormônios principais produzidos pela comunicação e, por fim, a postura a ser imitada seguindo o desenho referente a ECP. Não vou continuar porque eu vou terminar mais cedo hoje, porque preciso gravar. Quero estar belíssima, já estou quase começando a suar aqui, a transpirar. Porém, já estamos partindo realmente para o fim do livro. Deixa eu olhar aqui em que página está. Ai, olha que lindo! Eu amo olhar o livro assim, ó. Página 191. Olha que legal, eu acho que a gente realmente termina aí nos próximos dias, porque temos um total de 250 páginas. Faltam menos de 60 páginas para a gente concluir a leitura do livro. Acho que até o começo da semana que vem a gente termina. Teremos o planejamento anual do ano de 2025. Se você não está inscrito ainda, você precisa estar no grupo do WhatsApp para receber o material de apoio para fazer o planejamento do teu ano de 2025. Esse é um produto que nós vendemos e eu estou presenteando vocês com o planejamento anual. Para você conseguir participar, você tem que ir lá nos meus stories e clicar num link e entrar num grupo do WhatsApp, porque é por lá que a gente vai mandar para vocês todas as informações. Vai acontecer na segunda e terça-feira, às 19 horas, vai ser ao vivo. E se você não assistir ao vivo, ema, cada um com seus problemas. Perdeu, vai ser ao vivo. Tem acesso à gravação quem comprou pelo produto, ok? Mas eu estou presenteando vocês. Estejam presentes. Começar o ano já com planejamento faz com que você execute no mínimo, 30% a mais do que você produziria no seu ano. Se você melhorar a sua vida 30% a mais, já não está super significativo? Outra coisa, Cíntia, eu sempre sonhei em ser psicóloga, terapeuta, ou eu já sou psicanalista e tô super insegura, quero uma base mais fundamentada, mais científica.
Quero saber como me tornar uma neuropsicoterapeuta. Tem um número fixado aqui embaixo, é só você printar, entrar em contato conosco ou escrever eu quero durante a live, que você vai receber um contato e ganhar de presente uma sessão estratégica com a nossa equipe. Nessa sessão estratégica você vai entender amparo legal, onde você pode atuar, onde você não pode, como que você pode rentabilizar essa profissão, o que você precisa fazer para começar a fazer atendimento clínico. Concluindo a formação inteira, você recebe 2 certificações, uma da nossa instituição e outra que você pode pedir para a faculdade, porque é uma extensão universitária. Significa que a faculdade carimbou, chancelou, atestando que o nosso conteúdo, ele de fato prepara um profissional gabaritado para o mercado de trabalho. Então, se você sempre sonhou em ser um terapeuta e não sabia nem por onde começar, assim, eu queria muito ser um psicoterapeuta, mas eu não sabia nem por onde começar. Nosso papel é sem se preocupar, tá? É simplesmente te explicar como todo esse universo funciona. Tô muito feliz pelos novos alunos que tomaram essa decisão e tenho certeza que você passou um ano aí, pensando assim, nossa, tá tão sem significado minha vida, queria tanto fazer uma transição de carreira, não tô mais feliz com o que eu faço, eu não sei por que isso tá acontecendo. Talvez essa seja a resposta. Foi muito bom estar com vocês. Amanhã é que dia, gente? Amanhã é sexta ou amanhã é sábado? Tô perdida, total. Fala aí pra mim, que dia que é hoje? Hoje é sexta? Não, hoje é sexta! Amanhã não tem leitura comentada, teremos leitura comentada na segunda-feira e na terça-feira. E segunda e terça vejo vocês no nosso planejamento. Obrigada, Rô. No nosso planejamento de 2025. Fechou? Se você não conseguiu acompanhar todas as outras lives da leitura comentada, tem ouro lá. Se você aprendeu bastante na de hoje, você não tem noção do que você consegue aprender nas outras que já estão salvas. Vai lá no meu feed, assiste, vai lá maratonar, porque em breve todas essas lives provavelmente vão sair, porque vão para o canal do YouTube. Então, se você não assistir aqui, depois você vai ter que migrar lá para o nosso canal para assistir. Foi ótimo estar com vocês. Vejo todos vocês na segunda-feira. Se você não me seguia, faz a gentileza, começa a me seguir. Se você já me segue, indica meu Instagram para as pessoas que você ama, se você acha que o meu conteúdo é relevante. Fechou? Beijão, fiquem com Deus e até segunda.